Passou um excepcional dia. Faltam alguns minutinhos para as 6 da manhã e acho que faltam mais minutinhos para o sol nascer. A gente procurar acordar aí bem antes dele para botar uma pressão e fazer com que ele entenda que é a gente que vai governar o dia, tá bom? Muito bem. Você precisa dos seus defeitos, tá? Já lida com isso aí no começo do seu dia. Você precisa dos seus defeitos. Talvez se você está nesse rumo onde você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer aprender coisas, você está tentando silenciar os seus defeitos. Mas você vai entender que os seus defeitos e as suas virtudes, eles são feitos do mesmo material. E talvez você saiba, né, o botãozinho de volume numa guitarra, num aparelho de som, né, ele se chama potenciômetro. Porque o volume, né, ele vai ter a ver com a potência que você está programando para ser liberada. Então, virtudes e defeitos, eles são feitos do mesmo material. Uma pessoa que é paciente, se exagera na dose, ela se torna passiva. Uma pessoa que é alegre, uma virtude, se você exagera no volume, ela se torna boba. Por isso que às vezes é insuportável ficar perto de algumas pessoas. Não é porque você está necessariamente amargo, mas é porque algumas pessoas passam do nível da alegria e se tornam bobas, se tornam rasas. E é difícil estar por perto de uma pessoa que transmite uma energia assim, né? De bobeira, de futilidade, principalmente se você tem é, compromissos, né? E você tem um compromisso com os seus resultados, certo? Você precisa dos seus defeitos. Tem muitas vezes que você vai precisar acionar eles na medida certa para que você possa triunfar. Quando você está lidando com uma pessoa arrogante, se você não acionar essa força, né? Porque, vamos lá, novamente, mesmo lado da moeda, só a intensidade é que muda. O arrogante é alguém que tem autoconfiança em excesso, né? Porque aí passa e começa a se tornar uma fraqueza. Se você não reconhecer isso, acionar a sua autoconfiança e até exagerar um pouquinho, você não vai conseguir ter enfrentamento, né? As pessoas têm uma dificuldade imensa de fazer negócios com o Donald Trump, por exemplo, porque ele é extremamente autoconfiante. E por vezes, sim, é arrogante também, né? Mas não dá para questionar que ele teve resultados, certo? Independente do seu ponto de vista sobre qualquer outra coisa, você não pode negar o fato de que ele é multimilionário. Você não pode negar o fato de que ele foi o homem mais poderoso da Terra, governando a nação que é coletivamente considerada como a mais forte da Terra. E isso é importante você entender, porque você muitas vezes acha que você precisa ser bonzinho. Você precisa assim, não, eu não sou um risco para ninguém, ninguém tem que se preocupar comigo, eu sou inofensivo. Você ser inofensivo não quer dizer que você é bom. Porque para você ser uma pessoa boa, você precisa de muita força. Você precisa ser perigoso. Você precisa ter uma fúria aí dentro de você. Você precisa ser capaz de ser perigoso. Você precisa ser capaz de ferir alguém e ter a capacidade de se controlar para não fazer isso. Eu vi um documentário que falava sobre uma entrevista que foi feita com um pedófilo e era um cara terrível. Ele, além de pedófilo, era um assassino. E perguntaram para ele se tinha alguma criança que ele não mirava. Eu sei que é forte isso que eu tô te falando, mas você precisa escutar para chacoalhar isso você, porque talvez você esteja tentando viver aí em cima do tapetinho e caminhar sem machucar os pezinhos, mas você precisa tomar uns tapas de vez em quando para você se mexer. E eu sei que foi assim comigo. Se eu não tivesse apanhado, eu não teria acordado para a vida. E graças a Deus por cada tapa que eu levei na cara. Ele respondeu o seguinte: quando eu achava que o pai poderia ser perigoso, eu não me aproximava. Quando você entender isso, independente se você tem filhos ou não, mas quando você entender que você precisa ser perigoso, as coisas vão começar a virar na sua vida. E, novamente, é você ter a capacidade de fazer isso e ter a capacidade de se controlar para não fazer. Aí é que você começa a ser bravo mesmo. Aí é que você se torna alguém que está no domínio, que está no controle, que está governando. É a partir desse ponto que você tem força para ser bom. E eu vou te falar, enquanto eu não virei essas chaves na minha vida, eu não me senti verdadeiramente amado pelas pessoas. Eu não consegui de fato amar as pessoas. Eu tinha uma certa empatia, só que era o tal do inimigo próximo.
Eu achava que era uma virtude, mas na verdade era o defeito que estava ali do lado. Eu tinha uma espécie de condescendência com as pessoas que estava mascarada na compaixão. E como é que eu sei disso hoje? Porque eu tinha a capacidade de olhar para as pessoas e identificar determinadas coisas que elas poderiam fazer para mudar. Tinha certas coisas que eu identificava e que eu sabia que eu precisava talvez ser duro e colocar uma verdade diante da pessoa, porque eu já tinha vivido aquilo e eu sabia que ia dar resultado. Mas eu optava por não fazer isso. E optando por não fazer isso, eu estava sendo omisso e deixando que a pessoa se estrepasse. E vi muitas vezes as coisas se concretizando dessa forma. E eu, em vez de me sentir mal, me sentia bem com isso. Olha aí, eu sabia, não falei, não cantei essa pedra, mas a partir do momento que você reúne essas forças, que você entende que você precisa utilizar também os seus defeitos para você acionar essa força dentro de você, aí você começa a amar de verdade, porque amor não é, como eu brinquei, né, várias vezes aí nas sessões das palestras, né, amor não é o sentimento de olá em casa, amor é ação, amor é você realmente se empenhar e falar assim, olha, eu vou reservar um momento do meu tempo, da minha energia, eu vou transbordar na sua vida, eu vou dizer coisas que vão ser desconfortáveis para você, mas eu só estou dizendo isso não porque eu me acho melhor do que você ou por qualquer outra coisa, mas porque eu já vivi isso, eu já encarei isso que você está encarando, e eu vou te dizer que enquanto você não sacudir aí a maneira que você está fazendo as coisas, você não vai sair do lugar, tá? E eu muitas vezes fui muito parceiro, assim, de uma forma errada, de, sabe, levar palavras doces, de levar palavras de mansidão, e até quando eu me tornei cristão, eu achei que fazendo isso eu estava imitando o exemplo do mestre. E na verdade, se você parar para reparar, né, novamente, estraçalha essa tua religiosidade aí que você quer fechar a porta quando você ouve falar de Jesus, que você está sendo burro. Olha a sabedoria milenar que tem aí e presta bem atenção nisso. É, quando você olha para essa grande figura que foi Jesus, que é Jesus, e você observa bem de perto as palavras dele, Jesus, ele sentava a botina nas pessoas. Ele olhava no olho do cara e falava: fariseu hipócrita, raça de víboras, né? Ele realmente descia a linha e ele confrontava, né? Quando um dos mais chegados dele, Pedro, falou assim: olha, não se preocupe que a gente não vai deixar você morrer de jeito nenhum. Ele olhou para o lado e falou: se arreda daqui, Satanás, porque ele entendia que esse confronto e não afronta, mas esse confronto ele produzia resultados. E quando eu perdi o medo de fazer isso e as pessoas que se aproximaram de mim começaram a ouvir coisas mais duras, mas novamente, eu jamais vou dar pancada em alguém se eu não vivi isso. Tanto que várias pessoas, nesses últimos dias, onde o transbordo tem acontecido e tem acessado essas minhas vivências, algumas têm dito uma coisa ou outra, perguntado e falado: quer saber? Você precisa conversar com essa pessoa. Essa pessoa vai ter condições de te falar. Posso te dizer o que eu estou pensando, mas eu não vivi isso o suficiente a ponto de ter condições de transbordar para você. Mas logicamente que eu abracei a situação da pessoa e fui procurar os códigos, né? Então, entenda isso. Você precisa acionar essa fúria dentro de você e ser capaz de controlar. Por que que quando você anda pela rua, você fica sabendo aí das brigas que acontecem, e principalmente daquelas piores, é sempre um Zé Ruela? Por que que, claro, pode ter acontecido, mas é muito mais raro você ver assim, ó, o cara lá que é faixa roxa no jiu-jitsu bateu em todo mundo. Ah, o cara que é faixa preta, não sei o quê, puxou briga num bar. Você não vê isso, porque justamente essas pessoas que são as mais treinadas são as que mais têm potencial de causar dano, preste bem atenção nisso, são as pessoas que são mais controladas. Você já parou para pensar? Porque elas acionaram essa fúria, elas têm todo esse potencial, mas junto com esse treinamento, eles aprenderam a controlar isso. Houve um tempo que eu me aproximei aí do jiu-jitsu, do hapkido, e tenho muita vontade de voltar, né? Mas hoje eu não posso voltar sem uma liberação do ortopedista aí, porque os meus joelhos, os dois são lesionados assim meio feio, né? Um dia eu vou te contar sobre isso também, mas tem que estar preparado porque tem uma história muito forte por trás disso.
Mas nesse momento que eu tava, principalmente com o jiu-jitsu, né? Eu conheci um faixa preta e eu percebi que a faixa dele, ela era muito antiga, ou seja, ele há muito tempo já tinha dominado aquele nível, há muito tempo ele era um mestre. E aí eu vi que estava bem desgastada e por baixo daquilo a faixa era branca, que é a primeira em qualquer arte marcial. E aí ele me ensinou essa lição. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Faixa preta, ele tem a experiência e ele tem a consciência do que é estar no extremo oposto. Dentro de um faixa preta mora um faixa branca, porque ele jamais deixou de aprender. E ele entende que ele não pode deixar de ser um aprendiz. Ele entende que ele não pode deixar de estar aberto àquilo que é novo, àquilo que pode edificar. Isso é uma coisa muito tremenda, uma coisa muito sensacional. Porque são as pessoas fortes que vão ter compaixão. São as pessoas com potencial de dano que causam segurança. E tudo no mundo e na criação tem uma potência muito grande e o bem ou o mal vão vir das decisões. Um policial, né, armado, bem treinado, ele te oferece segurança. Tem lugares que você já foi, que você olhou o policial armado e você se sentiu mais seguro. Só que se é o Zé Ruela, ele vai fazer cagada. Esses meninos, desculpa eu falar isso com você aqui, mas muitas coisas estão ativadas hoje e depois da caminhada parece que elas ficaram fervilhando na minha cabeça. Esses meninos aí que a gente viu no Brasil, mas vê com mais frequência nos Estados Unidos, que atiram em todo mundo dentro da escola, são pessoas fracas, são pessoas que não foram direcionadas, são pessoas que tanto é que terminam se matando. E eles eram doentes, Otávio, eles sofreram trauma, você não tem compaixão. É lógico que eu tenho. Eu sei que essa fraqueza é porque a dor chegou no extremo. Chegou no extremo. Mas é uma dor que não foi disciplinada, porque quando você disciplina a sua dor, ela é um sintoma de que a sua fraqueza está indo embora. Então a gente pode se ter compaixão e deve ter compaixão deles. Mas uma coisa é você ter compaixão de quem sofreu tamanha dor que causou dores muito perpétuas, porque a dele terminou. As que ele causou estão ecoando até hoje. Mas você pode olhar para essa situação e decidir que você não vai ser igual. Ah, mas eu não sou capaz. É sim. É sim. E quanto mais você deixar as coisas no automático, mais perto você chega de ser capaz de causar tragédias na vida dos outros. Pode ser que você nunca pegue uma arma e entre numa escola. Mas o potencial. Tem uma frase que diz: se você acha que existe risco, existe perigo em um homem forte, em uma pessoa forte, é porque você não sabe do que o fraco é capaz. Você não sabe do que a omissão do fraco é capaz. E quando você olha para pessoas que você ama que foram feridas, quando você olha para situações na sua vida que ao redor, né, você sente essa compaixão daquilo que colapsou, é porque existia um fraco envolvido no caminho. Existe alguém que não teve condições de tomar as decisões que precisavam ser feitas. Existe alguém que quis tomar um caminho mais curto, mais fácil, mais suave. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa tomando uma decisão muito difícil, por mais que eu não necessariamente concorde, mas eu admiro essa pessoa, porque é muito mais fácil ser omisso do que tomar uma decisão difícil. Tanto que ontem eu comentei com até alguns de vocês, né? Ultimamente na minha vida eu tenho preferido muito mais estar por perto de quem atrapalha do que perto de quem é neutro. Que aqueles que atrapalham, aqueles que incomodam, eles te dão uma consultoria grátis, né? Diz que na vida você precisa ter um amigo, um mentor e um hater. O amigo é a pessoa que bate nas suas costas e fala que você tá indo bem pra caramba. O mentor é aquele cara que você fala assim, acordei 4:30 da manhã. Por que você não acorda às 4? E o hater, né, aquele que te odeia, ele te dá uma consultoria grátis. Ele aponta onde estão as falhas do seu processo gratuitamente e você se adapta. Então, pelo menos quem incomoda está contribuindo. Agora, as samambaias aí do mundo são só decorativas. Tá bom? Então, esse é um transbordo muito bravo. Né? Isso não é raiva, isso é ira. E eu quase destruí a minha vida por conta da raiva. E o mesmo substrato do que ela é feita, a ira, está transformando a minha vida, o meu casamento e os resultados que eu estou tendo e hei de ter